Nós vamos para nosso terceiro estudo sobre predestinação e livre-arbítrio. Hoje nós vamos começar a ver algumas passagens, começando com Romanos, capítulo 8, 28 a 30. No primeiro encontro, nós vimos sobre as definições teológicas da predestinação e do livre-arbítrio, que eu já vou relembrar. No segundo, na quinta passada, nós fizemos um estudo também da história da teologia da chamada Ordem da Salvação, a Ordo Salutis. Inclusive, Eli, eu não sei, rapaz, mas eu não consigo abrir esse vídeo de jeito nenhum lá pelo site, pelo stream. Alguém conseguiu? É esse, segundo não abre, não tem nenhum acesso. Mas é esse vídeo. Esse da quinta passada. A passada? É. Não abre. Eu tentei várias vezes durante essa semana. Esse não abriu de forma alguma. O Vitão está conseguindo subir para o YouTube, e nós estamos migrando devagarzinho para o YouTube. Então, se você já tem lá no... então, tanto o primeiro também vai estar. Aí, como é que faz? Procura o meu canal lá, né? Samuel Silva, é isso? Então, você procura lá se você quiser ver no YouTube. Ou então o título Predestinação versus Livre-arbítrio, Samuel Silva, que acessa no YouTube. Romanos 8, 28 a 30. Também estão lá. Mas antes de vermos o texto, nós vamos ver umas implicações lógicas. Porque às vezes a gente vai crendo e vivendo a fé sem pensar na logicidade da fé. E nós já vimos isso no primeiro dia, muito comum isso. Eu creio numa parte de uma coisa e a sequência não é muito lógica. Então a gente vai ver primeiro essa implicação lógica e depois nós vamos para as passagens. Mas só lembrando, a predestinação, ou calvinismo, ou agostinianismo, tem 5 pontos principais, os quais são depravação total do homem, que diz que todo ser humano é completamente incapaz de chegar a Deus. A depravação total é que ele nasce morto em pecado, nasce em pecado, mas não tem condição mesmo de chegar a Deus por sua livre capacidade e decisão. O segundo ponto é a eleição incondicional. Dentre esse grupo de todos os homens depravados, o Senhor escolhe alguns, sem levar em conta nenhuma condição. É uma eleição por graça pura. É a escolha dele. E estas pessoas são normalmente chamadas, então, de os eleitos. O incondicional é que não há condição para isso. A condição é a vontade dele. O terceiro ponto é expiação ilimitada. Então, vou repetir. Depravação total, eleição incondicional, expiação ilimitada. É isso mesmo, né? Expiação limitada, né? Limitada é o contrário. A expiação limitada. Quer dizer, Jesus derramou o sangue dele por esses eleitos. Então ela é limitada no alcance. A expiação, que é um conceito de pagamento de dívida, de limpar do pecado, que é obtido através da morte de Jesus. Então esse é um conceito do Velho Testamento, né? Tinha que expiar o pecado através do sangue do Cordeiro. Jesus fez isso para o grupo de eleitos, por isso que é limitada. O quarto ponto é a graça irresistível. Então a graça dele ao chamar os eleitos é uma graça que é impossível de ser resistida. Quem ele chama vai chegar à salvação. Então ele escolheu e vai chamar.
todos que ele escolheu vão aceitar, serão salvos. E por fim, a perseverança dos santos, aqueles que foram eleitos. Jesus morreu por eles, foram chamados e aceitaram, vão ficar firmes até o final, jamais vão cair. Deus vai perseverá-los, né? O esforço de Deus vai fazer com que eles não caiam. Essa é o escopo da predestinação. E do lado de cá, o livre-arbítrio. O primeiro ponto é a capacidade humana. O livre-arbítrio também crê, como a predestinação, que todo mundo nasce em pecado. Todo ser humano. Mas mesmo nascendo em pecado, o ser humano é livre por ele mesmo, tem essa capacidade nele mesmo, para aceitar a salvação, para escolher a salvação. Bem, capacidade humana. O livre-arbítrio também crê na eleição, só que a eleição, em vez de ser incondicional, é condicional. Por quê? Porque ela está condicionada à fé da pessoa. Então, o Senhor escolheu aqueles que ele sabia que iriam crer. Então, a base da eleição é a presciência de Deus. Aqui dentro do livre-arbítrio, a base é a presciência, a capacidade de saber antes. Então a eleição se torna condicional. Ele vai salvar aquele que vai crer. Aí a expiação, enquanto aqui é limitada aos eleitos, a expiação é ilimitada, serve para qualquer um. Porque o Senhor, na realidade, não escolhe ninguém. É a pessoa que escolhe. Então, qualquer um tem acesso ao benefício da expiação da morte de Cristo. Por isso que ela é ilimitada. A graça, enquanto no calvinismo é irresistível, no livre-arbítrio ela é resistível. As pessoas podem resistir à graça. O Senhor chama e a pessoa fala, não quero. Como é aberta a todos, daqueles que tiveram contato com a graça, eles podem dizer, não quero. E o último ponto é que, mesmo tendo crido, obtido o benefício da expiação, essa pessoa pode, no futuro, decair da graça. Ela pode rejeitar, fala assim, não quero mais. Ela pode abandonar a graça. Então, ela cai da graça. Então, repetindo, dentro do calvinismo, da predestinação, depravação total do homem, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos. Dentro do arminianismo ou livre-arbítrio, capacidade humana, eleição condicional, expiação ilimitada, graça resistível e decaimento da graça. Decair da graça. Esses são os sistemas teológicos e lógicos sobre a questão da definição da salvação. Basicamente são dois. E são lógicos. Mas é muito comum nós, os crentes, crermos de forma ilógica. Vou dar um exemplo. No meio evangélico brasileiro hoje, a maior parte dos cristãos são libertários.
arminianos, pastores, crentes, a maior parte absoluta. Porque a maior parte dos cristãos hoje provém no Brasil das igrejas pentecostais e neopentecostais. Foi o segmento que mais cresceu no Brasil. E o pentecostalismo não é predestinacionista. Nem é muito arminiano, porque não é muito afeito ao estabelecimento de doutrinas sólidas. Mas pende muito mais para o arminianismo. Crê na liberdade humana de aceitar. Ao mesmo tempo, a maior parte dos cristãos no Brasil creem que o crente não perde a salvação. A maior parte absoluta. Então, quando uma pessoa faz isso, crê nisso aqui, e crê nisso aqui, ela constrói um sistema ilógico de crença. O que eu vou mostrar isso aqui para vocês hoje é para facilitar essas implicações. As implicações lógicas, elas mostram como que a gente deve usar o raciocínio. Para quem não sabe, abra a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Sabe de cor? Então não precisa abrir. Achou aí, Vitão? Lê no microfone ali do Eli, faz favor. Eli, você presta o microfone para o Vitão. Romanos 12, 1 e 2. Pode ler. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso. Então, olha só esse texto de Paulo, ele fala algumas coisas sobre mente. Então, ele fala que o nosso culto tem que ser racional. Quer dizer, o cristianismo tem que ser compreensível. O cristianismo tem que ser lógico. Outra coisa, ele fala assim, não vos conformeis com este século. Então, ele fala assim, você tem que estar pronto para avaliar os outros sistemas. Não é só ter um sistema para você. Você tem que avaliar os outros sistemas. Você tem que contrapor. Né? Pedro fala que eu e você precisamos estar prontos para dar razão a todo aquele que pedir como que funciona a nossa fé. Tá assim que funciona. Então, eu tenho que ter um sistema lógico, eu tenho que saber discernir os outros, e diz ainda que eu tenho que transformar pela renovação da minha mente. Então eu preciso estar constantemente estudando, correndo atrás, aprendendo coisas novas, porque senão eu fico parado. Irmãos, eu estou mais do que convicto que o cristão do século XXI não lê a Bíblia. Não lê. Normalmente, quando lê só o que gosta. Então, apesar de ser a época que nós mais temos a Bíblia disponível, é uma das épocas que a gente menos lê a Bíblia no cômputo geral do cristianismo. O cristianismo se tornou extremamente relacional, o que é muito bom, não é ruim não. Mas muito pouco intelectual, estudado, conferido, confrontado. Bem, nós aqui estamos voltando a isso é muito bom. Então nós precisamos fazer. Então vamos ver algumas implicações lógicas. Por que eu não posso estar aqui e crer na perseverança, ou crer na depravação total e crer no decaimento? Porque existe uma lógica construída. E se eu ferir a lógica, eu firo o entendimento
dessa estrutura. Aí ela cai. Eu posso até gostar. Né? Igual eu falei do espírita cristão. Várias pessoas, eu sou um espírita cristão. Parece que são coerentes, mas não são. Estruturalmente eles são incoerentes. E não é só isso. Né? Você não consegue ser da esquerda e da direita ao mesmo tempo. Falar nisso, o Cunha renunciou, né? Saiu como uma vítima. Renunciou já tarde. Saiu como vítima, chorou lá, né? Como se ele não tivesse feito nada errado. Mas fazer o quê, né? Mas é possível você ser um neoliberal. Mas ser esquerdista ou direitista, ao mesmo tempo, tem jeito. É impossível. Então, existem padrões oscilantes. Mas você não consegue conjugar extremos, senão você fere a lógica. Feriu a lógica, você matou o conceito. E o conceito é que nos define. Porque nós somos seres racionais. Graças a Deus. Então, vamos ver algumas implicações lógicas. A primeira implicação lógica é a implicação da responsabilidade final. No caso aqui, sobre a salvação. Não tem como fugir disso. Os dois sistemas apresentam responsáveis finais distintos. Se não tiver claro, tem que ficar claro para você, para a gente dar sequência aos textos bíblicos. Então, vamos chamar o sistema calvinista de P e o sistema arminiano de LA. A responsabilidade final da salvação no sistema predestinacionista é de quem? De Deus. E a responsabilidade final no sistema libertário é de quem? Do homem. Então, eles já são completamente excludentes. Os calvinistas gostam de falar assim, não é de Deus, porque Deus dá liberdade plena ao eleito de aceitar. Mas a liberdade não é plena, porque a graça é irresistível. E a liberdade não é plena porque exige uma ação anterior de Deus, sem que essa pessoa participe. Como a gente viu na semana passada, é a regeneração. Se não houver regeneração, não acontece a salvação dentro do sistema predestinacionista. Enquanto o sistema libertário, a responsabilidade é do homem. Não é de Deus. Ou o homem aceita, ou o homem rejeita. Isso aqui define a forma como se vai viver o Evangelho. Por isso que é importante ter conceito quando tem. Pode ser que se viva o Evangelho sem nunca estudar isso. Mas já que a gente estuda, então a gente tem que fazer uma escolha. Então, o primeiro item existe uma responsabilidade. Como aqui Deus, e o termo teológico usado é infunde, quer dizer, ele coloca, derrama, então a responsabilidade é dele, da salvação. Bem, quais são os riscos? No caso do homem, é de crer. Ah, mas aqui o homem não tem que crer? O homem tem que crer, mas o homem não vai crer se Deus não fizer. E o eleito vai crer.
Quais são os riscos das responsabilidades? Esse que é o entendimento das implicações lógicas. O risco do primeiro caso é que Deus, sendo responsável pela salvação, nós temos um aspecto de injustiça ligado a Deus, porque afinal de contas ele salva um e não salva o outro. Então, no aspecto humano, no contexto humano, eu não vou ser salvo. Eu posso falar, então Deus é injusto. A objeção, a resposta a essa objeção por parte do calvinismo é que, bem, todo mundo já está perdido mesmo, então na realidade não há injustiça. E ele é soberano, então recai sobre a soberania de Deus. E o segundo aspecto ainda do predestinacionismo é que ele agora se torna o autor. Ele, sendo o autor, não tem responsabilidade humana para quem é condenado. Porque se a pessoa não faz parte da eleição, ela vai para onde obrigatoriamente? Para o inferno. Ela não tem essa opção. Ainda que na análise da doutrina, e aí nós vamos ver nos textos, né, o calvinismo vai dizer que não, ele teve a opção, foi dada a opção a ele quando foi pregado, mas ele não quis livremente. Só que não crer livremente não é um aspecto lógico transparente, porque ele não creu livremente, porque ele não podia crer livremente. Ele estava impossibilitado de crer. E quem o criou impossibilitado de crer? Deus. Então, ele é o autor do ato. O risco para o livre-arbítrio, qual é? É entender que o homem tem mérito. Afinal de contas, ele não creu. Então, o mérito é de quem? De quem creu. E a Bíblia diz que não é de obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. Mas, afinal de contas, ele creu, então o mérito é do que creu. Então o negócio não é fácil não, tá vendo? Existem riscos de ambos os lados, né? Isso é que é entender a implicação lógica, tá? Eu vou lançar as implicações e os textos vão ajudar a gente. Alguma dúvida aqui, gente? Tranquilo? Se tiver, pode falar, tá? Nós estamos aqui para conversar. Oi. Fala no microfone, Nelson, por causa da internet ali, ó. Só falou sobre que não pode misturar, realmente que aí não fica coisa lógica. Isso. Mas quando eu aceito, no caso do LA, quando eu aceito por mim mesmo pelo livre-arbítrio, eu escolhi, eu fiz uma profissão de fé, eu fui fundo, ele me aceitou, como é que eu vou cair depois? Se ele me aceitou? Porque ali eu não posso, eu não posso ir para... Você está falando que se eu sou um arminiano... Eu sou um arminiano... Eu creio. Eu creio. E a perseverança dos santos. Se eu continuo, eu não perco a salvação. Então. Não está dizendo, a doutrina não diz que é obrigado a cair. Mas a doutrina, por lógica, diz assim: você creu porque você quis. Então você é livre para crer. Livre para crer. Então eu professei isso aí, eu
criei, Você tomou uma decisão. tomei uma decisão, Então, definitivo. pronto. Você pode perseverar até o fim e ser salvo. Se você perseverar até o fim e for salvo, quem é que perseverou até o fim? Você. Mas lá no ano 30 da sua vida, você pode fazer, quer saber? Não quero saber desse trem mais não. Vou abandonar a fé. E aí você decide descrer. Esse é o decair da graça. Mesmo tendo abraçado a graça, você escolhe abandoná-la. Então é uma opção, não é uma obrigação. Isso é lógico. Entendeu? Eu criei porque eu quis e eu saí porque eu quis. Por que não pode misturar? Porque aqui diz que mesmo que eu queira, eu não posso sair. A perseverança dos santos tira da pessoa a liberdade de sair. Então, é ilógico, eu sou livre para crer, mas eu já não sou mais livre para descrer. Eu sou livre para crer, mas eu tenho que ficar até o final. tenho que ficar. E como foi o livre-arbítrio, eu posso desistir. Eu posso desistir. Entendi. Entendeu? Então existe uma lógica interna. Eu sou livre para crer e sou livre para descrer. Aqui também tem uma lógica interna. O Senhor me escolhe, e porque Ele me escolhe, Ele não deixa eu sair. Você entendeu que há uma lógica interna? Se eu misturar as duas, a lógica interna é quebrada. Se Ele escolheu, eu nem vou ter capacidade de não. De não sair. Agora eu não posso abandonar, porque foi Ele que me escolheu. Se eu abandonar, tendo Ele me escolhido, eu estou quebrando a soberania dEle. E eu não vou ter capacidade. Não tem capacidade para isso. Por isso que a lógica dos dois é interna. Mas eu já digo de cara que a fé cristã, irmãos, então, não se resume só a isso. Isso aqui é o que domina a mente teológica e crente das pessoas. Mas não se resume, mas a gente parte daqui. Porque é possível você ser teólogo. Senão ninguém podia ser teólogo hoje. Faz sentido? Pastor, mas em parte é ruim, né? Porque eu podia escolhi, decidi, resolvi, podia já estar sacramentado, que eu jamais vou. Seria ótimo. Fica perigoso aí, né? Fica perigoso. Quer dizer, nem eu corro risco mais, não? Mas não faz sentido dentro da lógica. Por isso que a implicação lógica é importante, porque a implicação lógica continua mostrando que a fé é racional. Eu posso construir em cima da fé, e ela tem que servir, isso é o bom de uma fé lógica racional. Ela tem que ser a mais abrangente possível, que mais resiste aos testes, em qualquer época e em qualquer lugar. Se eu tiver uma fé que resiste pouco aos testes, a fé não é boa. Então ela não é verdade. Essa é a característica da verdade. Vamos fazer uma pausa. Porque o que eu gosto mesmo, tá, gente, é de ler a Bíblia. Estou aqui gastando esse tempo, porque, como é um assunto teológico, a gente tem que entender o cerne dele. Mas vamos ver Atos 27. Olha que legal. Você lê, Vitão? Devagar, tá, Vitão? Atos 27 mostra muito bem essa ideia de lógica. Então, pausa. Eu preciso de relógio. Alguém tem quantas horas? 20 para as 9? Hoje eu tenho que acabar 9h25. Atos 27. Atos 27, versículo 21
a 25. Atos 27, 21 a 25. Visto que os homens... Espera aí. O que foi ali? Ah, um relógio lá. Ah, obrigado. É porque hoje é meu aniversário de casamento e eu vou jantar depois daqui do café. Eu vou pegar a Tereza e nós vamos jantar, entendeu? Então, eu não posso atrasar, né? Então, lê aí. Vamos lá, então. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: Os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado... Espera aí, o telefone começou. Teriam... Rapidamente, esse é um texto, para quem não sabe, que conta a transferência de Paulo, do apóstolo Paulo, indo para a cidade de Roma para ser julgado. Ele ia de navio, né? Estava preso, então junto com outros presos, e ele estava no caminho, e aí ele está contando agora que começou uma tempestade no mar, e ele teve uma revelação de Deus. Então, continua, lê do começo de novo. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: Os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me o anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Isso. Então, veja bem, o Senhor disse o que para Paulo? Hã? Que ele vai ser salvo. E quem mais? Todo mundo. O Senhor disse que eles vão ser salvos. Se o Senhor disse que eles vão ser salvos, o que vai acontecer? Agora lê o versículo 31. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: Se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Eles queriam matar os presos e fugir. Uma turma queria fugir, matar os presos. E, vamos embora, o barco está pesado, vamos salvar no bote salva-vida. Aí o que o Paulo falou? Ué, mas aí o Senhor não falou que vai salvar todo mundo? Então tem uma condição. Então a ideia condicional, irmãos, nós vamos encontrá-la em quase toda a Bíblia. Uma participação humana. Depois você lê lá na sua casa, Deuteronômio, capítulo 28. Pode ler ele todo. Está dizendo assim lá: as bênçãos decorrentes da obediência e da desobediência. Se você fizer isso, então tal. Se você fizer isso, então tal. Se você não fizer isso, então tal. Então, aí tem uma questão que Paulo está recebendo uma palavra de Deus, que é uma palavra certa. Vai ser salvo. Mas vai ser salvo quem? Apesar que o Senhor falou assim, te deu todos que estão no navio, então tem que ficar todos no navio. Existe uma ação de Deus que envolve a lógica, que é a construção da doutrina. Bem, essa construção colocou a responsabilidade no homem. Essa construção colocou a responsabilidade no Deus. Ok? Fala, Mateus. O
Pastor, colocando um assunto de Deuteronômio 28, pode entrar nesse quesito da predestinação e do livre-arbítrio, ou os dois mesmo? Para efeito de lógica, sim. Ah, sim. Só Tá isso. bom? Bem, outra implicação lógica dessa questão das doutrinas que nós estamos estudando é a implicação relativa à transmissão do pecado. Normalmente as pessoas não pensam sobre isso. Mas se a gente resolve estudar, irmãos, a gente tem que pensar sobre tudo que está envolvido no estudo. Uma forma boa de você estudar, eu faço isso, é fazer pergunta difícil. Entendeu? Aqui as pessoas gostam de fazer pergunta difícil para mim. Você deve fazer pergunta difícil para você mesmo. Você está estudando e fala assim, deixa eu fazer uma pergunta difícil aqui para mim. E você tem condição de responder. É só estudar um pouco mais. Então, olha que interessante. Essas duas doutrinas apresentam uma ideia de que o ser humano nasce em pecado. Eu não vou esgotar os assuntos, porque a gente vai ler o texto, tá bom? Só que não vai ler hoje, porque eu estou só trazendo a implicação lógica. Então, por exemplo, Davi fala assim, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, de um versículo como esse, surge uma informação que se torna doutrinária, e se torna crônica, dominante, de que o ser humano nasce em pecado. Agora, se o ser humano nasce em pecado, que é a doutrina dos predestinacionistas e dos libertários, porque os libertários creem que o ser humano nasce em pecado. Só que mesmo nascido em pecado, ele tem uma condição de fazer a escolha dele. O predestinacionista diz, ele nasceu em pecado, então ele não tem condição de fazer a escolha por si só, a menos que ele receba a infusão dessa graça. Bem, se o ser humano nasce em pecado, como o pecado é transmitido? Eu tenho que fazer essa pergunta. E sabe o que eu descobri? A maior parte dos teólogos não fizeram essa pergunta. Bem, eles já responderam no caso dos predestinacionistas que o ser humano nasce em pecado porque Deus decretou. É um decreto de Deus. Ele decretou. Mas toda a construção predestinacionista está construída no decreto de Deus, porque a base da construção é a soberania divina. Por exemplo, ele escolheu uns para serem salvos e outros não. Por quê? Porque ele decretou assim. Nós vamos ler textos que ele fala isso. Quer ver? Romanos capítulo 9. Eu não vou estudar o texto hoje, tá? Que não vai dar tempo. Senão eu não vou jantar. Mas, só para a gente ter uma noção. Segura essa pergunta aí. Lê aí, Vitão. Romanos 9... 14 e 15.
Então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Isso, agora o 21. O oleiro não tem direito... É uma pergunta. O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Tem ou não tem? O oleiro é que faz o vaso, ele pode ou não pode fazer? Então, o capítulo 9 de Romanos é um tiro no coração do livre-arbítrio. Então, nós vamos estudar esses textos um por um, tá bom, gente? Mas eu preciso entender a aplicação. Então, o decreto aqui é um decreto de que o ser humano nasce em pecado. Nasceu humano, nasceu pecado. Onde está o pecado? No decreto. Na determinação de Deus. Porque um decreto é uma determinação de Deus. Bem, nascer em pecado implica, neste caso, destas duas doutrinas, nascer condenado. Entendeu? Se eu não crer no decreto, mas continuar crendo que o ser humano nasce em pecado, a transmissão do pecado só pode ser genética. Porque o diabo não tem poder de fazer isso. Ele é uma criatura como o ser humano é. Então a transmissão se faz de alguma forma quando é transmitido de pai para filho. Se essa genética é biológica ou espiritual, aí a gente não sabe explicar. Mas não tem para onde correr quando você faz essa pergunta. Se você aceitar a premissa destas duas doutrinas. Entendeu? O Nelson fez uma pergunta, né? A pergunta foi... Então, vamos complicar. A pergunta do Nelson é complicadora, né? Então, a pergunta foi assim: mas Deus decretou antes da queda ou depois da queda? Não é isso? Bem, eu não falei para vocês, mas já que o Nelson perguntou, o calvinismo se divide em duas correntes. A primeira corrente mais antiga, e que tem o maior número de teólogos expoentes, chama supralapsariana. E a segunda corrente, que tem menos teólogos expoentes, mas é muito mais aceita, chama-se infralapsariana. O laps vem da queda. Então, o calvinista supralapsariano, ele diz que Deus decretou a salvação antes da queda. Então, ele decretou antes mesmo que houvesse pecado. A salvação. De quem? Dos eleitos. O que gera um problema muito maior de responsabilidade sobre Deus. Porque nem mesmo havia ainda acontecido o pecado, e o Senhor já falou, ó, daqui até o final, esse lado vai ser salvo e esse lado não vai ser. Entendeu? Os infralapsarianos, que apesar de não terem o maior número de teologias escritas, são majoritários, as confissões de fé são as que são
calvinistas são infralapsarianas, dizem que Deus decretou depois da queda. Então, tendo o pecado entrado no mundo, aí o Senhor, então, fez esse decreto, já havendo pecado. Então, ele decretou para uma raça caída. Entendeu a diferença temporal do decreto? Mas ainda assim é o decreto que define. Ele define a presença do pecado, estendida a todos, e o decreto define quem vai ser salvo e quem, consequentemente, não vai ser. Entendeu então, Nelson? Fala aí. Que é na presciência dele, não? Também. Não, o calvinista, apesar de saber que a presciência está presente, não usa a presciência como um instrumento de definição, porque ele vai além da presciência, ele vai para o ato soberano. Por que ele não trabalha com a presciência como instrumento de debate? Porque quem trabalha com a presciência é o libertário. O libertário é que fala que Deus sabia, mas ele não interferiu, ele não decretou. Ele fez em função do conhecimento. Aqui o conhecimento, então vamos escrever aqui, ó, o conhecimento, que é o pré-conhecimento, mais o ato, define o decreto. Ele sabe e ele sanciona. E essa sanção é o que vai acontecer. Sancionou quando? No caso do supralapsariano, antes mesmo que houvesse pecado. No caso do infralapsariano, depois da queda. Bem, lógica, vamos usar a lógica. Para quem nasce hoje, tanto faz como tanto fez. É só para justificar, né, um pouco a atitude de Deus, que se torna mais agressiva contra o homem se for antes da queda. Menos agressiva se for depois da queda, porque afinal nem mesmo há pecado e já há uma definição de quem não vai ser salvo. Porque o problema, né, irmãos, aqui do predestinacionismo, por isso que eu disse que é uma questão de injustiça, o problema é com quem não vai ser salvo. Porque quem vai ser salvo está tranquilo aí. Mas quem não vai ser salvo, nem quer saber dessa doutrina mesmo. Né? Porque não está interessado. E nem vai chegar a crer. Então, o problema se torna de lógica, e por isso que eu resolvi fazer esse parênteses antes de entrar no texto, para estimular a lógica de vocês. Porque a gente tem que pensar sobre isso, porque quem pensa sobre a doutrina somos nós. Beleza? Passa ali para o Sebastiano o microfone, Nelson, faz favor. Deus não tinha um plano já determinado? Como assim? Então, porque aí, se esse decreto, após o pecado, então o plano dele não estava já determinado. Então, para o infralapsariano, o plano foi terminado após a queda. Entendeu? Tá. Não foi definido todo antes da queda. O plano incluindo a salvação. Para essa linha. Para a essa linha infralapsariana. Tá. E para outra linha, o plano já estaria... Há um plano de propósitos. Uhum. Mas aqui o plano incluiu a determinação após a queda. Se você procurar na internet, você vai achar alguns gráficos, é interessante. Então, eles constroem um gráfico assim, vou desenhar e apagar, né? Então, tem infralapse, aí fala assim, primeiro vem criar. Aí, aqui, no supra, vem decretar.
Aí vem permitir a queda. Aqui vem criar, permitir a queda. Depois vem decretar. Entendeu? Ele permite a queda, depois ele decreta. Aqui ele decreta antes, depois ele permite a queda. Espera aí, só um pouquinho. Rose agora, ali. Presta lá para a Rose. Enquanto você estava falando desse decreto antes, eu lembrei daquele versículo de Romanos que fala dos gêmeos. Tem a ver? Tem a ver. Tem a ver. E fala em não somente... É Romanos 9. É o mesmo texto. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Isso. Então, a gente vai chegar nesses textos aí. Então, não tem jeito, irmãos, de analisarmos só uma doutrina. Eu estou fazendo isso porque a gente tem que estudar, irmãos. Nós temos que estudar, entendeu? Eu acho que é uma vergonha para o cristão não ser um estudioso. Não tem sentido isso. Nós, cristãos, temos que estudar. E hoje é a melhor época para a gente estudar, porque a gente tem acesso a tudo. E é bom estudar, porque a gente vai vendo as implicações. Então, por exemplo, uma implicação é não ter transmissão do pecado. Se não tivesse transmissão do pecado, o livre-arbítrio seria mais lógico aqui, ó. Só que, na época de Agostinho, um homem chamado Pelágio foi condenado como herege. E aí, qualquer pessoa que postular não houver transmissão de pecado, vai ficar com medo de ser chamado de herege. Mas vamos fazer um exercício rápido de lógica, de coisas possíveis. Vamos supor que venha um terremoto, ou um tsunami na praia lá, na época da Olimpíada, e acabe com o Rio de Janeiro. Tem quantos milhões de pessoas lá? 7 milhões, 5 milhões. Vamos botar 6 para ficar na média, mais 30 mil atletas, né? Então, 5 milhões e 30 mil. Dos 5 milhões, nós devemos ter aí o quê? Vamos chutar bem baixo. 100 mil bebês. Bebês mesmo. Se nós tivermos a morte simultânea de 100 mil bebês, como é que fica a salvação deles? Não fica, não é automático, porque eu tenho um sistema de crença. Entendeu? Se eu tenho um sistema, por isso que eu disse, quanto mais abrangente for o sistema de crença, melhor. Porque se o sistema de crença não for abrangente, chega uma hora que ele não funciona. Então vamos supor que depende do decreto. Então Deus escolhe uns para serem salvos e outros não estão incluídos. A probabilidade predestinacionista dos 100 mil serem salvos é alta ou baixa? Não interessa se está tudo em pecado. Para o decreto não interessa mais, você entendeu? Saber o quê? Não tem como saber, óbvio. Eu estou fazendo um exercício de esforço neuronal. Não, mas a gente pode saber por hipótese, porque de cada 100 mil pessoas que nascem no Brasil, quantas se tornam cristãos? Praticantes. Vamos botar 20%?
Quer dizer, 20% de cristãos praticantes, sérios, convertidos. Não pode ser católico, evangélico, sei lá. 20% de convertidos. É uma porcentagem alta para a nossa história de Brasil. 20%. Se eu tiver 20%, eu tenho 20 mil bebês. Quer dizer, a doutrina ela tem que funcionar sempre. A doutrina não pode funcionar para quem é adulto. A doutrina tem que funcionar para o ser humano. Se a doutrina não funcionar para o ser humano, a implicação lógica vai ruir. Por que eu falei que não interessa se nasceu em pecado? Porque o decreto não leva mais em consideração se nasceu em pecado. Porque o decreto diz assim, esse aqui eu escolhi. Se ele nasceu em pecado ou não, ele é um eleito. Pode não ser hoje, mas amanhã ele vai ser. Se ele é um bebê e morreu, o decreto é que define se ele foi salvo. Se o bebê não é um eleito, não tenho como escapar da injustiça. Porque eu até posso escapar da injustiça, e é assim que o calvinismo vai defender, ele vai dizer assim, é o seguinte, fulano pôde crer, mas não quis. Porque a mensagem foi pregada a ele. É assim que a doutrina fala na sua defesa. Mesmo ele não sendo eleito. Ele condenou a si mesmo quando ele não quis. Mas no caso do bebê, isso nem pode ser utilizado. Agora, se eu sou libertário, eu estou dizendo assim, a doutrina defende a si mesmo, mas ela vai lá na frente, ela não tem como explicar mesmo. Por isso que a implicação lógica ela é fundamental para eu definir o que eu vou aceitar. Mas o libertarianismo também diz que os 100 mil nasceram em pecado. E ele só pode ser salvo como? Quando ele escolher. Então, se eu sou libertário, não tem nem percentual. Entendeu? Por isso que quando nós construímos doutrinas, ou aceitamos as que existem, nós temos que ser criteriosos. Senão a doutrina não fará justiça. Por exemplo, os libertários, eu sou mais simpatizante ao libertarianismo, é óbvio, pelo que eu já tenho falado aqui. Mas eles nunca pensaram nisso. Pode ler que você vai ver. O melhor teólogo do libertarianismo chama Thyssen, Henry Thyssen. Ele não leva em conta várias questões, apesar de escrever uma teologia sistemática, porque tem poucos arminianos que escreveram teologias sistemáticas. Muito mais calvinistas escreveram teologias sistemáticas do que os arminianos. Mas são questões complicadas. Então, a transmissão do pecado, que é uma consequência lógica, eu tenho que pensar sobre ela, porque senão eu deixo de exercer uma decisão doutrinária. Por exemplo, não, os 100 mil foram salvos. Então, eu posso concluir doutrinariamente que Deus sempre decreta salvar bebê. É possível? É lógico que é possível. Não é muito lógico na construção da estrutura. Entendeu? Porque, por exemplo, o bebê nasceu no ambiente nazista. Mas não interessa se Deus sempre decreta salvar bebês. Então aí o decreto não é para o ser humano, é para a faixa etária do ser humano. Aí o decreto já contempla o grau de responsabilidade que o homem tem. Se ele decreta salvar todos os bebês. Você entendeu como é que complica quando eu não tenho uma doutrina
que é abrangente, então eu preciso construir. O meu objetivo aqui com vocês, irmãos, é ir além só de estudar o predestinação e livre-arbítrio. Está ficando claro? Nós precisamos de construir em cima da Bíblia. Porque nós temos a ideia de que basta usar o óculos da fé. Alguém fala para mim, gostei disso. Aí eu, coloco aquele óculos. Eu começo a ler com aquele óculos. Mas não é isso que a palavra me orienta e me estimula. Ela me estimula a eu ir lá estudar e conferir e ver. E podemos até ter um grupo de pessoas que concordam juntas sobre aquilo. É ótimo isso. Mas se eu não for estimulado, eu não vou conferir verdade com verdade. Outra conclusão, senão eu não vou acabar. Eu até queria entrar em Romanos, não vou conseguir. Vou voltar em todos os textos. Tá bom? Bem, eu vou voltar a partir do texto. Eu não vou mais voltar a partir. Eu estou acabando hoje a teologia por teologia. Agora nós vamos fazer a teologia a partir da Bíblia. Fica melhor. Tudo bem? Outra implicação. Limitação da graça e do amor. Por que limitação da graça? Toda a graça de Deus, toda a graça de Deus é super abrangente. Por exemplo, o sol e chuva vem para quem? Para todos. Saúde, vem para todos. Não, mas fulano nasce doente. A presença dos males é uma presença que não é necessariamente uma definição de gênero. A maior parte absoluta do ser humano nasce com saúde, recebendo sol e chuva. Agora, você preferia viver a sua vida inteira na Sibéria ou no Brasil? No Brasil, né? Sibéria, a maior parte do ano tem temperatura abaixo de 30 graus. Chega abaixo de 50 algumas épocas. Mas a maior parte abaixo de 30. Negativo. Quem é mais agraciado? Quem nasce no Brasil ou quem nasce na Sibéria? Então, irmãos, a graça ela é abrangente. Mas quando eu chego diante de uma graça que diz assim, esse grupo pode ser salvo e esse não, eu crio uma limitação da graça. Exclusivamente nessa hora, que é de todas a hora mais importante. O momento mais incisivo. Porque nenhum momento, nenhum contexto é mais importante do que a salvação. E Deus mostra que a graça é abrangente e é sem acepção. Entendeu? É assim. Mas se eu tiver uma doutrina, então, que eu creio na graça limitada, porque se a expiação é limitada, a graça nessa hora é limitada. Porque eu dizer que a expiação é limitada é até um pouco mais fácil de conversar sobre isso. Mas eu tenho que também assumir que a graça também fica limitada nessa hora. Porque eu vou usar graça com a Verinha e não vou usar graça com a Marlene. Eu que tenho a graça para usar. Então, existe uma limitação da graça. E existe, consequentemente, uma limitação do amor. Não tem como não haver. Eu já vi, só um segundo. Então, a implicação lógica é quando eu sou capaz de desdobrar os outros reflexos envolvidos nas doutrinas. Se eu não puder desdobrar os reflexos,
eu não consigo entender a lógica. Então tem que haver uma lógica para explicar por que a graça é limitada. Nós vamos ver nos textos bíblicos que aqui ela é explicada pela soberania. É o texto de Romanos 9. Eu sou o oleiro, eu faço do jeito que eu quero. Mas se eu sou um oleiro que faço desse jeito, então eu não posso ser chamado de um oleiro que uso a graça de forma indistinta. Não posso. Por isso que eu não posso ir na Bíblia e simplesmente pegar o texto bíblico pelo texto bíblico e dizer assim, não, o texto diz isso e acabou. Porque Romanos 9 é complicado mesmo. Mas então eu tenho que assumir a limitação da graça. Fala, Vitão. O pastor, a limitação da graça entra também na graça especial e graça geral? No caso, a limitação da graça seria na graça especial ou... Seria na graça especial. Bem, para quem não sabe, existe um conceito teológico que diz assim, que tem a graça geral, que normalmente é chamada de graça comum, e a graça especial. Você já ouviu falar sobre esses conceitos? Graça comum é a graça que ele libera sobre todo mundo. Sol e chuva, saúde, mundo, pá. Graça especial é a graça da salvação. Então, o conceito de graça comum e graça especial foi derivado de qual doutrina? Da doutrina calvinista, que os libertários assumiram também. Então, o arminianismo também possui o conceito de graça comum e graça especial. Então, ele dá graça comum a todos, mas aquele que foi salvo tem uma graça específica, especial para ele. Uma graça específica e especial é uma graça limitada. Bem, e eu não tenho, agora eu não posso dar mais palavra, tá? E eu não tenho acesso a essa graça, se ela é especial. É igual convidar umas pessoas para ir numa festa e não convidar outras. Você já foi preterido alguma vez? Você fala assim, puxa vida, eu queria ter ido naquele casamento, ninguém me convidou. É? Lá eu fui fazer um casamento, teve esse problema lá. Um grupo de pessoas, uma pessoa não foi convidada e foi um problema sério. Sério mesmo. Eu tive que almoçar lá para tentar resolver. Porque a pessoa fica chateada quando ela é preterida. Porque se ela não tem acesso, ela foi preterida. Bem, outro reflexo. O conceito de graça comum e graça especial só caberia no calvinismo. No entanto, existe no arminianismo também. É essa confusão de misturar lógicas. Outro reflexo. Pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho foi desafiada por Jesus de forma abrangente. É isso que diz lá em Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Bem, o calvinismo vai dizer assim, a gente tem que pregar o Evangelho porque a gente não sabe quem vai ser salvo. Então tem que pregar a todo mundo. Porque a pessoa só pode ser salva se ela pregar, se ela ouvir o Evangelho. No entanto, se eu prego o Evangelho
de forma abrangente, mas consciente que o alcance é limitado, essa pregação não é nem transparente nem verdadeira. Ainda mais se considerando os resultados. Eu disse aqui no primeiro dia que as doutrinas foram construídas com base em 2 fatores. Textos bíblicos, tem textos que defendem a predestinação e textos que defendem o libertarianismo. E também na experiência, porque prega-se e nem sempre muita gente aceita. Então sempre há um número limitado. Você prega, pouca gente aceita. Prega, pouca gente aceita. Essa observação gerou a conclusão de que o grupo que aceita é um grupo eleito. Tipo assim, simpatizante. Entendeu? Mas se você prestar atenção, na nossa geração, no mundo, não é só no Brasil agora não, a maior parte das pessoas que são cristãs não aceitam o calvinismo. Entendeu? Então, quer dizer, um grupo minoritário fez uma doutrina para explicar a fé da maioria que não aceita aquele grupo minoritário. Então, eu não posso construir doutrina por observação. Se eu construir doutrina por observação, eu corro o risco de entrar nesse outro conflito lógico. Bem, pouca gente aceita, tudo bem. Então, pode ser que seja mesmo aquele grupo que aceitou, é porque Deus agiu neles. Só que, você pega o grupo, então, que aceitou, e 85% não crê nessa doutrina. Então, a observação morreu. Então, eu não posso construir doutrina por observação. Eu tenho que construir doutrina por texto bíblico, por comparação, por aplicação do texto bíblico, que é o que a gente vai fazer aqui, então. Então, nós vamos nos propor aqui, irmãos, né, por isso que a gente vai demorar um pouquinho mais, vamos ser ousados, vamos tentar extrair o melhor de cada parte, né, do que tem por aí. Mas a pregação do Evangelho, ela deixa de ter paixão. As pessoas mais apaixonadas pela pregação do Evangelho são os arminianos. Por quê? Porque os calvinistas, eles já têm um conceito de que Deus definiu a salvação, ele também definiu, isso está na doutrina, o meio de salvação. Então, vou dar um exemplo. Se Deus quer que o Vitão seja salvo, e ele precisa ouvir, não só Deus vai agir no Vitão, mas vai agir na Verônica, para a Verônica ir lá e pregar para o Vitão. Isso tira a minha paixão, porque a minha pregação depende de uma motivação do próprio Deus. Ela só vai encontrar um resultado efetivo quando a minha pregação achar um eleito. Para encerrar hoje, alguém tira uma foto dessa aqui para mim e manda no meu WhatsApp? Quem tem aí? Você já tirou? Tira completa aí, Veri, e manda no meu WhatsApp. Bem, a Bíblia usa a palavra eleito. Tem lá escolhidos. Se eleitos não fizer referência a um ato de Deus, eu vivo dando dever de casa, já estou devendo, né, os deveres de casa, tudo. Mas na semana que vem a gente começa com os textos bíblicos. Se eleitos não fizer referência a um ato preveniente, precedente, pré-ordenador de Deus, poderia fazer referência a quê? Porque tem lá, fala assim, aos eleitos de Deus. Paulo fala isso várias vezes. Aos eleitos da Galácia, né?
A quê? A quem? Porque é aos eleitos. Mas que conceito é esse de eleito, se não for um ato? Porque tanto o predestinacionismo quanto o arminianismo usam os eleitos. Os eleitos aqui são os que Deus predestinou. Os eleitos aqui são os que Deus conheceu que seriam salvos. Entendeu? Então são dois atos pregressos. Existe uma terceira opção? Ou mais de uma? Assim como existe mais de uma opção para essa questão da transmissão do pecado? 9:29. Irmãos, eu amo estudar, eu não estou com pressa, espero que vocês não estejam com pressa. A gente vai continuando. Na semana que vem, obrigatoriamente, a gente começa de cara com Romanos 8:28-30, que são textos que tratam do que eu falei aqui. E aí nós vamos expandindo para os diversos textos que tratam dessa questão. Meu objetivo é estudar todos os textos que eu conheço e aqueles que vocês trouxerem. Então você pode procurar na Bíblia e tal. Esse texto aqui, se eu não tiver marcado, a gente vai estudar também. Se eu não souber no dia, eu me comprometo a correr atrás e estudar junto com vocês. Ok? Que Deus nos abençoe, nos dê graça. Nós temos que sair, irmãos, mais apaixonados pelo Senhor, mais apaixonados pela palavra. Quer saber? Eu vou estudar mesmo. Azar para essa geração que não quer saber de estudar. Eu vou estudar, vou conhecer a palavra, vou dobrar o meu joelho. E o Senhor vai falar comigo, em nome de Jesus. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por essa noite. Senhor, eu quero conhecer cada vez mais do Senhor. Estou aberto para o Senhor se revelar a mim. Jesus, fala comigo. O Senhor falou tanto com os teus filhos. Fala comigo, fala com os meus irmãos. Que eles tenham sede de ouvir o Senhor, Espírito Santo. Ouvir o Senhor na madrugada, às vezes, durante o dia, trazendo verdades preciosas que jamais vão contradizer a tua palavra. Mexe com o nosso coração. Nos estimula para amarmos os nossos semelhantes e pregarmos o Evangelho a eles, para que eles conheçam a bondade e o amor do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, dá um abraço apertado no seu irmão, Deus dê graça, só não